Yo, e aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um A Minha Infância e hoje vamos falar de Saint Seiya. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Você aí assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco marcou muito a minha infância. Cavaleiros do Zodíaco estreou em 1986 nos mangás. No mesmo ano saiu a série de TV no Japão. Cavaleiros do Zodíaco ficou mais famoso fora do Japão, América Latina e Europa. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. Cavaleiro Yoga de Cisne, ele consegue a armadura dele depois do treinamento com um mestre de cristal. Ele quebra a parede de gelo eterno na Sibéria. Shiryu, que é mandado para os 5 picos antigos, treinar com o mestre ancião. No fim do treinamento ele consegue fazer a água da cachoeira fluir ao contrário, assim ganhando uma armadura de dragão, dada pelo mestre ancião. Um homem que aprendeu sobre as verdades do universo nos últimos 5 anos deve ser capaz de fazê-lo. Tente, reverta o fluxo da correnteza. Isso mesmo, Shiryu. A água violenta vem do céu para cair na terra. Você deve devolvê-la para o céu. Se você conseguir, estará qualificado para receber a sagrada armadura, a armadura de dragão. Como você vê, nada é impossível para um cavaleiro. Shun, que tinha sido mandado para a Ilha da Rainha da Morte, mas como era uma ilha muito terrível e ele com certeza não ia aguentar, ia morrer, Ikki foi e tomou seu lugar indo para a Ilha da Rainha da Morte. E Shun acabou ficando com Andrômeda, ou seja, ele vai para a Ilha de Andrômeda e lá ele consegue a armadura. Ilha da Rainha da Morte? Com certeza, você, o bebê chorão, é o menos indicado para ir para lá. Você é um bebê chorão. Não é nada senão o inferno. De todos que foram mandados para lá para serem cavaleiros, nenhum conseguiu voltar. Ou melhor, alguns voltaram, mas pouco restou dos homens que eram antes. É interessante, preciso tirar umas férias. Eu vou no lugar dele. Ikki, você pode ser o irmão de Shun, mas não pode mudar o destino dele. Não desobedeça. Olha aqui, não importa quem vai pra onde, não é? O que importa é que voltemos com as armaduras sagradas. Mas Ikki, escuta. Como Ikki foi na Ilha da Rainha da Morte, ele consegue a armadura lá. Só que ele tem que matar o seu próprio mestre para conseguir. Você, o Cavaleiro de Fênix, agora são um só. Sou o Arjun de hoje em diante. Governará a sua vida. Eu matei o meu mestre. Aí começa o torneio Galáctico, onde está todo mundo se enfrentando e o prêmio é uma armadura de ouro, a armadura de Sagitário. Nesse torneio acontecem lutas muito foda, como a luta do Seiya e do Shiryu. Shiryu cheio de si, malandrão, com o escudo inquebrável e com o punho mais forte do mundo, não perde pra ninguém. Compreendeu agora? Você precisa quebrar o meu escudo para poder me vencer, Seiya. O que eu devo fazer? Mas destruir meu escudo é impossível. Não importa o poder dos seus socos e chutes, eles nem arranharão meu escudo. Infelizmente para você, Seiya, só resta declarar-se vencido. Não contando que o Seiya é cabeça dura, se é que você me entende. É um suicídio atacar assim. Ele podia ter se matado. Olha lá, Shiryu tentou acertar Seiya com o punho direito.
Só que o Seiya vai e descobre o ponto fraco de Shiryu. A chance era tipo de 1 em 1 milhão para alguém descobrir o ponto fraco dele. E o Seiya vai lá e descobre. O que acontece? Shiryu quase morre. E o Seiya, para não deixar o Shiryu morrer, tem que trazer ele à vida, dando um golpe no coração do mesmo jeito, só que pelo lado contrário, da onde ele tinha desferido o golpe. Você está pronto? Cólera do Dragão! Não desapareça, dragão! Puxa, muito bom, Seiya. Agora eu posso escutar claramente o coração do Shiryu. Depois disso, Ikki aparece. O Ikki está com a índole totalmente malvada, ele está com sede de vingança, quer se vingar por tudo que aconteceu. Aparece ele e os Cavaleiros Negros. Ele cata e rouba a armadura de ouro de Sagitário. A armadura de ouro, que é dada apenas aos verdadeiros cavaleiros, foi roubada por Fênix e seu exército de cavaleiros negros que se tornaram maléficos na Ilha da Rainha da Morte. Seiya e os outros cavaleiros de bronze conseguiram recuperar 4 partes da armadura, mas as demais permaneceram com Fênix. Logo depois disso, Shiryu volta sozinho à China para consertar as armaduras do Pégaso e do Dragão. Nesse meio tempo, o Shiryu cata e leva as 2 armaduras para Mu, de Jamiel, para consertar. Só que lá ele descobre que para consertar as armaduras ele tem que dar a própria vida. Ou seja, ele tem que dar praticamente todo o sangue para restaurar uma armadura. Ele quase se sacrifica dando o sangue dele para consertar as 2 armaduras. Quando ele volta para enfrentar o Ikki com as armaduras totalmente novas, o Ikki não é pouca coisa não, velho. O Seiya vence o Ikki, mas tem que lutar em conjunto. Ou seja, as armaduras se juntam com as armaduras do Seiya. O escudo, a corrente e os cosmos se unem ao do Seiya e assim eles conseguem vencer o Ikki, provando que o Ikki é foda pra caralho, velho. O Ikki tem meu respeito total nessa daí. Mas parece que a sagrada armadura de ouro não é a única que deseja dar a vitória a mim. Mas o que é que está acontecendo? Estão todos unidos, mas por quê? Eu sinto os cosmos de todos eles. Shiryu e os outros estão comigo. Eu estou lutando sozinho, mas a força deles, que se chama amizade, está me ajudando muito contra o mal, Ikki. Agora vamos derrotá-lo! Meteoro de Pégaso! É inútil, volto a repetir que seus meteoros são inofensivos para mim. Mas o que é isso? O que faz o pó de diamante junto de todos os meteoros de Pégaso? O Ikki volta ao normal e toma consciência do que está acontecendo. Eles acabam enfrentando um maluquinho lá, que eu esqueci o nome dele, que tem o punho de Hércules. E é na onde o Ikki desaparece e dado por morto. Foi muito foda. E vocês, homens, recuperaram a armadura de ouro? Só falta a máscara, Dócrates. Temos que fugir daqui. Ikki? Como assim, Ikki? O punho de Hércules é muito poderoso. Fujam! Tome, esse é o meu tesouro mais precioso. Cisne, essa é a cruz da minha mãe para que o Ikki descanse em paz. E aí vem os Cavaleiros de Prata. E uma das lutas que eu lembro que foi a mais foda foi a luta contra o Algol. Ele tinha o escudo da Medusa, que ela refletia nos olhos dela, e quem olhasse pro olho dela virava pedra, transformando Shun e Seiya em pedra. Shiryu se protegeu com o próprio escudo, só que ele não conseguia de maneira nenhuma vencer ele. E a única opção que ele teve foi se cegar. Nesse mesmo episódio aparecem os Cavaleiros de Aço para ajudar eles. Os Cavaleiros de Prata, os assassinos, são originalmente mais fortes do que Seiya e os outros cavaleiros, os Cavaleiros de Bronze. Cada uma das lutas é muito difícil. Entretanto, com a ajuda de Marin e de outros, eles conseguem sobreviver. Primeiro, Saori e os Cavaleiros de Bronze não se dão bem, mas depois que ficam sabendo que ela é a reencarnação de Atena, os Cavaleiros ficam a par de sua missão e decidem protegê-la do mal.
Saori lhes dá a força para lutar contra Ares, que é pura maldade. Um novo e poderoso companheiro aparece, Fênix, que como na lenda renasce das cinzas, deixando para trás o espírito diabólico de sua alma. Conhecido como o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze, Ikki se reúne a Seiya e aos outros. Os Cavaleiros de Aço, que foram secretamente desenvolvidos por Mitsumasa Kido, também se juntam aos Cavaleiros como seus assistentes. São eles Daichi da Armadura da Terra, Sho da Armadura do Céu e Ushō da Armadura do Mar. Durante as lutas acontece um fato muito triste. Shiryu perde a visão numa luta contra os Cavaleiros de Prata. Seiya e Shun se transformam em pedra por causa dos poderes mágicos do escudo da Medusa, que pertence ao Algol de Perseu. Para salvá-los, Shiryu acaba ficando cego, mas derrota Algol. Depois disso tudo, eles decidem ir ao santuário. E lá foi onde aconteceu a batalha mais foda de todas. A Batalha das 12 Casas. Você se lembra? Eram 12 casas, cada casa protegida por um cavaleiro de ouro. Muito forte e muito foda. Like a boss. Depois da primeira casa, a de Aries, terão que passar pelas casas de Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Assim que eles chegam no santuário, a Athena é atingida por uma flecha. E eles têm 12 horas para salvar ela. Eles têm que chegar até a última casa, que é onde está o mestre Ares. Saori decide ir para o santuário com os Cavaleiros de Bronze. Porém, Saori é atingida por uma flecha dourada atirada por Treme de Sagitta. Agora os cavaleiros precisam atravessar as 12 casas e trazer Ares em 12 horas, porque ele é o único que pode retirar a flecha de Saori. A primeira casa era a casa de Ares, casa protegida por Mu, de Jamiel. Mu era conhecido deles, e o que ele fez? Mu ajuda eles. Mu vê que as armaduras deles estão quebradas, vai lá e conserta ele. Mas isso faz eles perder 1 hora. Fantástico! A armadura está cheia de vida própria, é inacreditável. Até parece que eu posso ouvir a respiração da armadura. Agora as nossas defesas estão perfeitas. Obrigado, Mu. Vocês não têm muito tempo. Vão! E a segunda casa, a casa de Touro. A casa de Touro era protegida por Aldebaran. Aldebaran tinha um grande poder e uma técnica de ataque e defesa em um só, que ele ficava com o braço cruzado. Era tipo uma técnica perfeita. Até o Seiya descobrir e conseguir cortar o chifre dele. Aliás, o Seiya fala que ia cortar o chifre dele, e Aldebaran fala que se ele conseguisse cortar o chifre dele, ele poderia passar de boa. Seiya vai lá e corta o chifre. Aldebaran permite a passagem do Seiya. Aqui estou eu, Aldebaran. E como prometi, quebrarei o chifre da sua armadura. Aí vem os outros cavaleiros lá, tudo malandrão. Seiya, Shiryu e Yoga. Seiya, vamos lá. Aldebaran olha pra cara deles. Opa, quem ganhou de mim foi o Seiya. Foi vocês, só vai passar o Seiya. Se quiser passar, vai ter que me vencer, velho. Esperem. E agora o que é que você quer, Aldebaran? Somente Seiya me venceu. Eu não permitirei que os outros 3 passem. A segunda casa, a casa de Gêmeos. A casa de Gêmeos era praticamente um labirinto. Tanto que Seiya entrou na casa, correu que nem louco. Quando ele saiu, ele retornou à entrada com Shiryu, Yoga e Shun. Depois eles entraram lá e se separaram em duplas. Yoga e Shun, e Seiya e Shiryu. Shiryu e Seiya conseguem atravessar a casa de Gêmeos facilmente, porque Shiryu, não conseguindo ver, ele consegue saber que é uma ilusão criada por outra pessoa que está em outro lugar. Já contra o Yoga e contra o Shun, a coisa é mais diferente. Eles estão enfrentando realmente Cavaleiro de Gêmeos. Yoga e Shun são quase mandados para outra dimensão. Eis que a pessoa que controla a armadura de Gêmeos perde um pouco do controle por uma interrupção do Ikki, que estava dentro do vulcão se recuperando. Depois de passar pela primeira e pela segunda casa, Andrômeda quase foi derrotado pelo cavaleiro da terceira casa, a de Gêmeos. Mas Fênix, que descansa à espera da cura de seus ferimentos, salvou Shun com seu cosmo. Depois disso, Ikki voltou a dormir e Andrômeda quase é mandado para outra dimensão. Entretanto, ele queimou seu cosmo ao máximo e despertou o 7º sentido para contra-atacar.
No fim, Shun descobriu que a armadura sagrada de Gêmeos estava vazia. Enquanto isso, Yoga, que conseguiu voltar da outra dimensão, encontrou outro Cavaleiro de Ouro. E a próxima luta que acontece é a luta do Yoga contra o Camus de Aquário, na casa de Libra. Yoga foi teletransportado pelo poder de Gêmeos, acabou caindo na casa de Libra. E o Camus foi até lá para matá-lo. O que acontece? Camus congela ele, deixa ele lá no esquife de gelo, para ele ficar lá congelado pro resto da vida na casa de Libra. Cortesia do Camus, o Yoga, né? Como se o Yoga quisesse, beleza. Perdoe-me, Cavaleiro de Cristal, por tirar a vida do seu adorável pupilo. Eu não queria fazê-lo, mas esse era o meu destino. Ele era tão sensível, tão humano assim como você. Esse esquife de gelo nunca vai derreter. Não importa quantos Cavaleiros de Ouro tentem quebrá-lo. Yoga, seu corpo vai permanecer assim para sempre. A próxima casa é a casa de Câncer, a casa do Máscara da Morte. Máscara da Morte, com a sua índole totalmente má, enfrenta o Shiryu e leva o Shiryu pro mundo dos mortos, onde o Shiryu consegue recuperar a visão, despertando o sétimo sentido. E quando ele está enfrentando o Máscara da Morte, a armadura do Máscara da Morte abandona ele. Por sinal, a armadura recusa, porque a armadura só defende o bem. E o Máscara da Morte, como não era do bem, a armadura recusa ele, fazendo assim com que Shiryu vença. Shiryu tira a armadura para lutar de igual para igual. Shiryu também tem mania de ficar tirando a armadura toda hora, né? Beleza. Ondas do inferno! Esse é o Cosmo. Eu elevei o seu poder ao máximo. Dragões ascendentes, subam até o céu! Próxima casa é a casa de Leão, na onde o Seiya encontra o Aiolia, que tá totalmente diferente, possuído e tá querendo matar o Seiya. Ou seja, Aiolia tinha sido possuído pelo Satã Imperial. E essa técnica funciona da seguinte maneira: a pessoa que é possuída por ela só volta ao normal depois que matar uma pessoa e ver ela morrendo na sua frente. E Cássio se sacrificou por Seiya, em nome da China, que gosta do Seiya, e ele foi caridoso, por assim dizer. Seiya, Aiolia, o Cavaleiro de Ouro, está sob o controle do Satã Imperial, do Mestre Ares. O que você disse? Não, Cassius. Cassius. Não, Cassius. Seiya. E a luta na Casa de Virgens. A luta na Casa de Virgens foi a mais foda, porque foi a luta contra o Ikki. Foi lá que o Ikki apareceu, nas 12 casas, ajudando o Shun, porque o Shaka já tava dando uma surra em todo mundo, velho. Ele já ia matar todo mundo. Shaka, com seus poderes full apelo, prestes a matar o Shun, mas Shun tem um trunfo, Ikki. Rikudo Rini. Ciclo das 6 existências. Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus, abre o olho e mostra o tesouro dos céus pro Ikki. Golpe mais foda do Shaka. O Ikki perde todos os sentidos, ou seja, o Ikki não tem mais nada, a não ser o sétimo sentido para poder vencer a luta. Com seu último cosmo, o sétimo sentido, o Ikki pega o Shaka e sobe, desaparecendo os dois cosmos. Shaka, que era considerado o cavaleiro mais próximo de Deus, tinha um grande poder, e contra ele, o Ave Fênix de Ikki era totalmente inútil. Fênix ainda acabou fazendo Shaka abrir os seus olhos quando não poderia tê-lo feito. E com o poderosíssimo tesouro do céu, Shaka fez com que Ikki perdesse os 5 sentidos, 1 a 1. Shaka, eu fiz você destruir meus 6 sentidos de propósito. O quê? Shaka, você irá comigo a trilhões de quilômetros longe daqui. Adeus, meu querido irmão. Continue a luta contra o grande mestre. Ikki! Ikki! Ikki!
Aí a chegada à casa de Libra, onde os cavaleiros se deparam com Yoga congelado. Sub-Zero passou lá e congelou eles. Shiryu vai lá e usa as armas da armadura de Libra para cortar o gelo, mas o Yoga já está quase morto. Eis que o Shun faz aquela pequena caridade ajudando o Yoga. Ele esquenta ele com o seu próprio Cosmo, fazendo ele voltar à temperatura normal e não morrer. Porém ele quase morre. E tem muita gente que critica essa cena, né? Beleza. E aí vem a casa de Escorpião, onde os cavaleiros estão tomando uma surra pro Milo. Shun elevou o seu cosmo ao máximo para esquentar Yoga e salvá-lo, porque ele foi congelado pelo Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário. Mas ao fazer isso, Shun estava dando a sua vida em sacrifício, como na história de Andrômeda, na mitologia grega. Ao mesmo tempo, Miro, outro Cavaleiro de Ouro, enfrenta Seiya e Shiryu, que entraram na 8ª casa, a de Escorpião. Ambos atacaram com toda a força, mas só conseguiram arranhar o rosto de Miro. Depois apareceu diante deles Yoga com Shun nos braços. O Yoga chega com o Shun nos braços, todo malandrão, fala pros outros cavaleiros: pode ir, eu cuido do Milo. Velho, o Yoga toma uma surra tão grande, mas tão grande que, putz, ele leva todas as agulhas, ou quase, né, porque faltou a Antares. Pensando assim, Antares parece até ser uma lenda, velho. Ele nunca usou Antares, nunca viu ele usando Antares. Milo deixa o Yoga passar, se rastejando. Ele começa a ver que a determinação do Yoga é tão grande que ele chega a acreditar que eles estão fazendo a coisa certa. Casa de Sagitário. Na casa de Sagitário eles encontram a armadura. A armadura aponta uma flecha diretamente pro Seiya. O Seiya tenta desviar, ela atira a flecha. Só que a flecha não cata no Seiya, cata na parede, revelando um testamento que a Yoros tinha deixado. A armadura de ouro de Sagitário queria que víssemos o testamento escrito na parede. Foi por isso que a Yoros foi um grande homem. Eu vou ler. Aos jovens que aqui chegarem. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei a Atena aos seus cuidados. Aí eles vão e chegam na casa de Capricórnio. Na casa de Capricórnio eles encontram Shura. E Shiryu fica para lutar com ele. Uma luta muito difícil pro Shiryu. Shiryu se vê em meios de usar uma técnica proibida, que é o último dragão. Só assim ele consegue vencer o Shura. Shiryu começou a contra-atacar Shura de Capricórnio, o guardião da 10ª casa. Shiryu tenta vencê-lo aproveitando seu próprio ponto fraco. Shiryu finalmente explodiu seu cosmo máximo e desferiu o golpe o último dragão, a técnica que ele foi proibido de usar pelo mestre ancião. O último dragão é muito mais poderoso do que o cólera do dragão e destrói até mesmo aquele que o lança. Shura reconhece que Saori é Atena e lamenta o que aconteceu com Shiryu e a Yoros. Shiryu se transforma numa estrela cadente. Yoga versus Camus. Foi uma luta muito foda porque o Yoga conseguiu despertar o 7º sentido e aprender a usar as técnicas que o Camus usava. Mas Yoga, agora não lhe resta mais nada. Você não conhece nenhuma técnica que aproveite esse zero absoluto. Você perderá de qualquer jeito, Yoga. Desta vez vou sepultá-lo com a execução Aurora! Mas o que é isso? O que ele está tentando fazer? Eu não posso acreditar. Essa é a posição da execução Aurora, mas que bobagem! Agora que ele não tem mais nada com que me atacar, vai utilizar o meu golpe como último recurso? Isso não vai adiantar. A execução Aurora é a técnica capaz de utilizar o ar frio ao máximo. É impossível imitá-la depois de ser atingido por ela 1 ou 2 vezes. Sem tirar os efeitos de sua tolice. Olha para isso, Yoga. A essência da execução Aurora. Muito bem, Yoga. Você enfrentou momentos difíceis sendo atingido pela execução Aurora, mas conseguiu aprender a técnica. Você aprendeu tudo. Aí vem a luta na casa de Peixes contra Afrodite. Chega Seiya e Shun. O Seiya consegue passar, o Shun manda ele passar e o Shun fica sozinho para lutar. A primeira vez ele luta sozinho sem a ajuda do Ikki. Por fim ele tem a armadura toda destruída. Na batalha da última das 12 casas, a Casa de Peixes, Shun finalmente despertou o 7º sentido e venceu Afrodite com a sua tempestade nebulosa. Porém, quando a rosa branca que perfurou o coração de Shun tornou-se vermelha, ele também morreu dando adeus a Seiya.
Ares tinha certeza da sua vitória, mas o Cosmo de Marin deteve Seiya, que estava morrendo aos poucos, perdendo os sentidos. Nesse meio tempo, Seiya fica morrendo lá no Caminho das Rosas, e a Marin vem para ajudar ele, e ajuda ele a ultrapassar o Caminho das Rosas. Ao chegar lá em cima, ele se depara com o mestre do santuário. Ele acaba descobrindo que o mestre tem uma dupla personalidade. E mais outra coisa que ele descobre: o mestre é o Cavaleiro de Gêmeo, Saga. Ele trava uma luta contra ele e logo de cara ele já perde os 5 sentidos, pra ficar esperto, né? Saga é um dos cavaleiros mais apelão e um dos mais fortes que tem. Shaka consegue voltar e com a ajuda ele traz Ikki. Ikki é o primeiro cavaleiro que chega para ajudar o Seiya a enfrentar o Saga. E o Seiya consegue salvar Athena, levantando o escudo e refletindo a luz do sol na flecha. A batalha do santuário está prestes a chegar ao fim depois de muito sacrifício. Enfrentando a morte, Seiya faz o último esforço para salvar Athena. Mas o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, a reencarnação do mal, o ataca. Finalmente o último fogo se extingue e Athena está prestes a morrer. Gêmeos está certo da sua vitória, porém... Por fim, Athena vai subindo e salvando todos os cavaleiros, ressuscitando Shiryu, Yoga, Shun. Ao chegar lá em cima, ela se depara com Saga. Ela fala com ele, fala que ele não tem uma índole mal, a personalidade dele é boa e ele poderia se salvar. Por fim, ele acaba atacando a Saori, mas ele se mata antes de fazê-lo. Athena, o quê? O que é isso? De onde vem esse cosmo tão poderoso? Os 4 cosmos se uniram ao cosmo de Seiya. Isso é incrível! Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Os meteoros de Seiya se transformaram num só raio de luz. Não pode ser! Isso está me parecendo um... O golpe do Seiya desencadeou um Big Bang. Eu não vou morrer tão facilmente quanto vocês acreditam. Eu sou o único homem que tem a capacidade de governar este mundo. Não me faça rir. Nós todos sabemos muito bem o que você fez, Saga de Gêmeos. Primeiro tentou matar a criança Athena e depois matou o meu irmão Aioros. E além disso, matou o mestre. Você é a reencarnação do mal. Como é que um homem como você poderia governar este mundo? Diga! Escutem, Cavaleiros de Ouro! Mesmo eu sendo maligno, não há ninguém que possa proteger este mundo da invasão dos outros mundos e mantê-lo em paz. Quem deve fazer isso é aquele que tiver a maior força. Seria uma bobagem apoiar essa jovem achando que ela é Athena. Não se importam com a ruína do mundo? Escute, Saga. Se você estiver certo, e se este mundo não tiver amor e nem justiça, se ele está sob controle do mais forte e do mais malvado, eu me atreveria a dizer isto. Este mundo pode ser destruído. O que disse? Qual o sentido de viver num mundo como este? Você não pode matar Athena, porque você também é um cavaleiro que a protege. Você não pode matar Athena! Morra, Athena! O que ele fez com a Saori? Não, Athena! Ah, não, Saga! Você... Saga de Gêmeos. Athena, perdoe-me. Athena. Saga!
Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, esse vídeo foi longo, tá dando trabalho pra editar, mano. Se você gostou, clique em gostei, mande pra sua avó, mande pro seu pai, mande pra sua mãe, favorite o vídeo, se inscreva no canal, curte minha fanpage. Curte lá, curte lá, curte lá. E é isso aí, pessoal. Valeu!